bem, já voltamos com o nosso programa em pauta aqui na TV Curtição e agora a gente recebe aqui no estúdio o coordenador pedagógico da Casa do Estudante de Caicó, o professor João Félix. Hoje a gente convidou o professor para a gente bater um papo sobre como está o funcionamento da Casa do Estudante. De ontem para hoje, né, foi divulgada amplamente no Estado uma notícia de que o Ministério Público, que já inclusive tinha entrado com uma ação para que a Justiça determinasse a intervenção da Casa do Estudante na capital do Estado, e isso aconteceu, né, nessas últimas horas. O TJ determinou isso, o Tribunal de Justiça, mas isso não tem nada a ver com a Casa de Caicó, isso é em relação à Casa de Natal. Mas a gente pediu para o professor vir, por causa da repercussão do caso lá de Natal em todo o Estado, para a gente ver como é que está a Casa aqui de Caicó, que historicamente a gente sabe que passa por dificuldades, e a comunidade acaba ajudando muito, né, a nossa Casa do Estudante da cidade de Caicó. Professor Félix, como é que está a nossa casa hoje, a Casa do Estudante de Caicó? Boa noite. Boa noite, Silvio. O microfone está ligado? Isso. Boa noite, Silvio. Cid, né? A Casa do Estudante de Caicó, a gente teve que reestruturar a questão em termos de administração, né? Então, a casa, em termos de funcionamento, o que é que nós observamos hoje? A casa, a gente teve que fazer um programa do ponto de vista de ver a questão da manutenção, né? Como a Casa do Estudante é uma instituição que sobrevive de doações e devido à questão a partir do marco regulatório 13.019, que pedia para as instituições, né, as instituições civis se estruturar, né, e se regimentar a partir de documentos. Então, a Casa do Estudante, desde 2016, que a gente vem nessa luta, né, e aí a gente já conseguiu fazer isso, né, e a partir de agora a gente começa a parte da captação, né. Então, a Casa do Estudante de Caicó, ela está nesse segmento, né, de buscar parceria. Ela vem buscando parcerias, né, e está sobrevivendo, né. A Casa do Estudante de Caicó, ela está sobrevivendo. Nós temos um parceiro muito grande, que é os nossos ex-sócios. A gente não pode esquecer em nenhum momento que são eles que, de uma certa forma, têm nos ajudado, têm nos estruturado para estar até aqui. E foram eles justamente os grandes autores de que fez com que a gente conseguisse a questão dos registros, né? Porque a gente teve que fazer rifas, a gente teve que fazer toda uma mobilização social nesse sentido. Mas deu certo, né? E graças a Deus, eu posso dizer assim, que nós não temos um risco que a mesma casa de Natal, né? A questão de Natal, a discussão é que faça justamente isso. Porque as casas do estudante, elas precisam, né, buscar uma alternativa do ponto de vista de manutenção, né? E a partir daí a gente já estava pensando nisso, por isso que eu estou bem tranquilo em fazer essa discussão com vocês. E ao mesmo tempo eu fico muito triste, porque eu sei que a Casa do Estudante de Natal, ela tem uma grande caminhada a percorrer, né? Não é fácil, o caminho para se chegar a esse estágio vai ter que fazer uma discussão muito grande, desde a eleição, né, a atualização de estatuto, registro em cartório, a discussão do ponto de vista com o contador, movimento de caixa. Então, assim, a prestação de conta. Então, assim, a casa ela vai precisar ela precisa de uma diretoria trabalhando, né? E lá não tinha. Lá até tem a diretoria da Casa do Estudante de Natal, né? Segundo alguns amigos meus, eles já fizeram a parte das eleições, eles já estão trabalhando, né, com relação à organização, né, da casa, e estão fazendo alguns atos, né? Estão fazendo um ato cultural, estão chamando a sociedade para participar, mobilização, que é o caminho também da casa. A Casa do Estudante de Caicó, ela tem outros serviços, né? Ela trabalha com a parte de uma biblioteca, né? Ela tem uma outra dinâmica nesse sentido, porque a Casa do Estudante de Caicó, ela tem a participação de pessoas de fora, né? Que ajudam nesse sentido. A exemplo disso, eu que estou na Casa do Estudante desde 2016 com esse intuito, com os meninos também, né? E assim, eu não deixarei a Casa do Estudante de Caicó até o momento que ela estiver totalmente
caminhando com seus pés. Já está muito próximo, né? E A gente pode dizer, então, Pois não. Félix, que com relação a essa questão da documentação, né, que a casa precisava, a Casa do Estudante de Caicó, ela saiu na frente, então, em relação à Casa do Estudante de Natal, por exemplo? desde abril, nós estivemos em Natal em abril, né? E em abril a gente já sabia dessa informação, que a Casa do Estudante de Caicó estava à frente nesse sentido, porque o que é que estava mantendo a Casa do Estudante de Natal? Ainda estava com relação do TAC, né? O termo de ajustamento de conduta. E a de Caicó não estava, né? Mas nós partimos para uma outra questão. Nós já fomos, do ponto de vista, diretamente para a parte da documentação, para que a partir daí a gente pudesse participar das chamadas públicas, que no momento em que o Estado abrisse uma discussão em termos de fomento, a Casa do Estudante de Caicó pudesse participar. Então, a Casa do Estudante de Caicó ela teve essa ousadia, né? Eu posso até dizer assim, na verdade, em conjunto, né, com a direção, com os sócios da casa, a gente estava nessa discussão. Se teve que fazer alguma coisa, a gente lançou isso a partir de 2016, né? Então, a gente fez esse percurso desde a Receita Federal, a gente fez os nossos primeiros caminhos. Depois da Receita Federal, a gente foi para a parte do cartório. E lá no cartório, eu digo assim, já sorrindo, né? Mas, Sidney, lá, eu lembro que Júnior, ele disse assim, vocês têm uma longa caminhada. Né? E a gente hoje entende por que ele disse assim, que a gente teria uma longa caminhada, porque realmente não é fácil, né? Você trabalhar com uma instituição e praticamente uma instituição que estava sem condições, né? Eu posso dizer assim, estava, não está mais, porque assim, hoje a gente já caminha em uma direção assim de parcerias, né? Então a casa ela vem planejando atividades, vem fazendo festas, vem fazendo rifa, então ela vem criando meios que com isso ela pode sobreviver e dignamente. Eu sempre estou dizendo para os meninos da casa que estudantes, né, eles não deveriam estar passando essa parte de pedinte, né? Não, eles deveriam estar na situação de pessoas dignas que são, né, estudantes. Nós temos exemplo, né, a Casa do Estudante de Caicó, ela tem muitos exemplos bons que está repassando assim, para os demais, muitos dos nossos alunos que hoje são, que contribuem com a nossa sociedade, que são aí, né, estão despontando, pode-se dizer assim, profissões dignas, nesse sentido, né? Félix, E que estão você hoje estava me contando que vocês perceberam que a família, né, dos alunos que estão na casa, eles tinham que participar, né, da permanência, da estadia deles na casa, colaborando, inclusive. E como é que vocês tratam disso, estão tratando dessa questão com os familiares dos alunos? Pronto. Dos estudantes? Primeira coisa que a gente partiu foi o seguinte, a gente precisa perceber a casa do estudante do ponto de vista interna e externa. Foi a primeira coisa que a gente abordou. No ponto de vista interna, ela tem toda uma manutenção, né? Ela precisa de material de custeio mesmo para a própria manutenção. E aí a gente pensou, o que a gente vai fazer enquanto estratégia, né? Então a gente vai chamar os pais. O pai desse aluno, a mãe desse aluno, por mais simples que seja, ela precisa entender também que esse aluno ele necessita de estar num ambiente que seja saudável, um ambiente limpo, né? E aí a gente percebeu o seguinte, a gente precisa ter uma mensalidade, a gente precisa ter uma contribuição. E aí o seguinte, nossos alunos, eles, na época, quando a gente tomou, pode dizer assim, tomou de conta, né, nesse sentido, os alunos eles tinham uma contribuição de R$ 15, né? E aí a gente disse, gente, isso aqui não dá, e isso é visível, né? R$ 15 não se dá para fazer a manutenção e cuidar de toda uma problemática nesse sentido. Então, o que foi que a gente percebeu? A gente percebeu que era necessário aumentar a mensalidade. Então, hoje, o aluno da Casa do Estudante ele tem uma contribuição de R$ 35 ao mês, né? E essa contribuição, né, de R$ 35 por cada um desses alunos é o que dá justamente essa manutenção para 4 serviços. A internet, o gás, a água mineral e os produtos de limpeza. Então, assim, é pouco, mas é o que a gente tem.
e tem dado certo, né? E vocês têm quantos estudantes hoje na casa? Na casa, a gente tem uma proporção das duas casas em torno de 43 alunos. Duas casas, quando você fala, é a casa masculina, a casa masculina e a casa feminina, porque a Casa do Estudante de Caicó ela é uma instituição, mas com 2 departamentos, né? É importante a gente até dizer isso, que foi a primeira casa no Brasil a ter uma estrutura do ponto de vista de ser mista, né? Então, a casa feminina e a masculina. A casa feminina e a casa masculina. Isso aconteceu em 71, né? Essa união em 71. Então, quando aconteceu naquele período, isso era uma novidade, pode-se dizer assim, em termos do país. Assim, Casa do Estudante é nova, né? Em termos de história, a Casa do Estudante ela é nova no Brasil. Assim como a educação também é nova no Brasil, né? Então, quando você pensa em termos de educação e educação pública neste país, que atinja as camadas, você está falando aí de uma reforma a partir de 1934, né? Então, a casa de estudantes, por exemplo, a de Natal, ela é de 47. Quer dizer, logo depois dessa abrangência da educação pública, né, para a população, você vê surgindo também que é necessário perceber para onde esse pessoal vai. Porque, por exemplo, você tem educação, mas precisa de um espaço, né? Porque tem muitos alunos que vêm de outras cidades, né? A Casa do Estudante de Caicó, hoje, a gente tem uma abrangência de 22 cidades do Rio Grande do Norte e 4 cidades de outros estados. Então, assim, é uma casa que tem uma demanda de alunos de muitos municípios. Então, assim, esses alunos chegam até Caicó e muitas vezes não saberiam para onde ir, né? E, assim, como é que você vai... E eu lembro muito de um aluno nosso, né? Que quando chegou, veio de Pedra Grande e ele veio com a cara e a coragem. Pedra né? Grande, na Paraíba? Daqui do RN, perto de Touros, né? Tá. Então ele veio com a cara e a coragem. E isso não é novidade, porque eu também vim de Lagoa Nova com a cara e a coragem, né? Então, assim, quantos alunos não chegaram até Caicó com a cara e a coragem? Eu lembro que na época eu vim com R$ 25 no bolso, né? E ali, quando você pagava a taxa, né? Eu lembro que eu fiquei simbolicamente com R$ 1, né? Que sobrou. E foi praticamente essa história que eu repasso e vejo quantas outras pessoas também chegaram até a Casa do Estudante. Então, a minha relação com a casa é uma relação de gratidão por aquele espaço. E, assim, claro que é um espaço que eu gostaria muito que nunca fechasse as portas. Porque quando se pensa em fechar as portas de uma casa de estudante, eu penso na quantidade de alunos também que poderiam ou que vão chegar até esses espaços. Né? Nem está se cogitando isso agora. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A Casa do Estudante de Caicó, que bom seria que todas as casas do RN tivessem essa ajuda de ex-alunos, né? Que fizesse justamente isso, né? Que participasse dos encontros nesse sentido e que ajudasse mesmo. Então, a gente fez esse apelo, né? E muitos dos alunos compareceram, participaram das festividades. Agora, na Festa de Santana, a gente teve um. A gente vai ter o aniversário agora da casa, dia 23 e 24 de novembro. Então, assim, a Casa do Estudante de Caicó ela está em movimento, né? E isso é muito, muito positivo do ponto de vista da casa, que é de onde a gente tem feito, né? A partir desses movimentos, a gente tem buscado também recursos para manter a casa funcionando. Félix, né? Você estava me contando também que hoje vocês têm uma ajuda de ex-alunos da casa. Isso funciona direitinho mesmo? Essa ajuda, ela é esporádica, né? Assim, eles são convocados a participar nesse sentido, mas não é estabelecido um valor, né? Então, nós temos uma conta, né? A Casa do Estudante, ela tem uma conta, e desde o dia 30 de maio, Sidney, que a gente lançou uma campanha. Que, assim, eu estou muito satisfeito porque eu vejo que a Casa do Estudante de Caicó ela está numa situação seguinte. A gente resolveu essas questões, a questão burocrática, do ponto de vista documental. Depois resolveu a questão emergencial, que foi comida, porque não dá para você resolver qualquer outra questão se você não consegue alimentar, né, os próprios alunos. Saco seco não se põe de pé. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi justamente essa. Resolver a questão documental, ver a questão da alimentação dos alunos, né, nesse sentido. E agora nós vamos para uma outra questão, que é a questão física, né, a questão da reestruturação da casa. Então, hoje a Casa do Estudante ela tem 17 quartos. Né? Desses 17 quartos, nós
nós hoje estamos com 15 quartos concluídos, né, em termos de estruturação, né? Tiramos os salitos, foi feito toda essa parte de todos os quartos. A casa masculina de todos e a casa feminina, ela ficou 2 quartos. Só tem dos 6 quartos da casa feminina, só tem 2 que está nessa parte. Então a gente está no outro estágio. E esse Está dando uma ajeitada, né? Na estrutura física. Com recursos da própria gestão, pode-se dizer assim, gestão do que eu estou dizendo, da própria casa, né? Que vocês conseguiram com campanhas, com doações. Com campanhas, chamando, porque assim, uma das coisas que a gente tentou e está tentando constantemente falar com os nossos alunos da casa é o seguinte: não dá para fazer mais aquela ideia de coitadinhos, né? Aluno da casa, coitadinhos, de estar pedindo, de estar nos meios de comunicação, só do ponto de vista pedindo. Não. É necessário. Nós temos um grupo de alunos muito inteligentes, né? A gente tem um grupo de alunos da casa que produz, né? Que são artistas, que participaram, né? E aí, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos também utilizando esses alunos nesse sentido, estamos correndo atrás de projetos, né? E quando se pensa no projeto, o projeto de casa é um projeto de manutenção, né? É um projeto do ponto de vista de perceber assim, a casa que ela precisa se manter, né? Isso é óbvio, a questão da manutenção da casa. E aí, quais são os caminhos ou quais são as estratégias que a gente tem buscado? Os pais foi uma, os ex-alunos outra, e a sociedade em geral. E aí, Sidney, a gente tem uma parceria com grupos daqui de Caicó, da sociedade civil, que eu aproveito a oportunidade para agradecer demais. São nossos parceiros no momento que chamamos, né? A exemplo do Lions, né? O Lions é o nosso parceiro, inclusive nos ajudou com essa parte da cobertura. Nós estávamos esperando hoje ou amanhã o Laênio, que pode ser assim, o dono de uma multinacional, que ele está vindo justamente para ver essa questão do teto, que ele perguntou qual era a nossa necessidade. Então, nós trabalhamos em cima das nossas necessidades. Se você tivesse perguntado há um ano atrás, nossa necessidade era comida. Há uns 6 meses atrás, nossa necessidade é material de construção para as paredes. E hoje a nossa necessidade é teto. O teto. Então, assim, a gente tem essa preocupação, porque as chuvas estão, né? Se Deus quiser, eu acredito muito que vai chover. Né? Vai chover. Eu tenho uma mania ainda, né, de fechar as janelas, porque eu acredito, às vezes, quando eu vou sair, eu acho que vai chover, né? Muito bem. Esse é um nordestino bom. E aí, gente, eu acredito muito nisso mesmo, e vejo que é uma preocupação da casa do estudante nesse sentido, com relação do teto. Isso da casa masculina e da casa feminina. Só que a casa feminina a gente conseguiu retelhar toda a casa feminina. A casa masculina a gente retelhou a parte de refeitório e cozinha. Então a gente ficou com a parte mais, assim, a parte, pode-se dizer, mais antiga da casa, que demanda uma questão maior, né? E a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido, porque requer material e material de qualidade, né? Porque é uma estrutura antiga, né? A casa do estudante, ela tem, segundo o historiador Adalto Guerra, ela tem 204 anos. Ela foi a casa do Dr. Pires Ferreira. E a construção dela data de 1814. Então, é o seguinte, é uma estrutura antiga, né? Antiga. Uhum. E aí a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Mas acho que a gente tem até a imagem do prédio aí, né, Aragon? Coloca aí, por favor, a imagem que a gente fez hoje à tarde da casa do estudante aqui da cidade de Caicó. Olha aí, a imagem do prédio, né? Que realmente é um formato de um casarão, né? Isso. Casarão antigo. E é uma casa muito linda, essa casa. Quando fala em Caicó, na minha cabeça eu vejo essa imagem aí, né? Quando eu cheguei aqui em Caicó, era um adolescente, né? Adolescente que vim fazer, na época eu fazia o 9º ano, né? E aí essa imagem que veio na nossa cabeça. E tipo assim, gente, dentro de casa, vocês, se você tivesse percebido, dentro de casa já tem algumas alterações. Por fora, essa parte dessa linha aí que a gente fez foi o ano passado para o aniversário da casa. Uhum. Né? Esse ano, em novembro, eu acredito que ela deve ganhar mais outra barra. Né? Ela está com uma. E assim, a casa do estudante de Caicó, ela tem sido,
se construída a partir de ajuda, né? Do dia 16 de maio de 2017, eu lembro que eu disse assim, a Casa do Estudante, eu vejo ela como uma grande coxa de retalho, né? Formada por pedacinho de cada pessoa, né? E do ponto de vista de contribuição também, né? Então, tem a participação de muitas pessoas, pessoas simples dessa cidade, né? A cidade de Caicó, ela é muito feliz, porque tem muita gente dessa cidade que tem um coração muito bom, né? Quando nós chegamos e apresentamos a casa, né? Eu não recebi nenhum não para a Casa do Estudante desde 2016, né? Então, eu estou dizendo assim, são 100%, eu não estou falando 99%, não, são 100% de todas as pessoas que a gente tem chegado apresentando a casa, apresentando a proposta da casa, o projeto da casa, as pessoas têm abraçado nesse sentido e têm nos ajudado. Então, assim, é o diferenciado das demais casas, né? Uhum. E aí, por exemplo, você vai ver a Casa de Mossoró, ela conseguiu fazer toda a questão da reforma de lá, a de Mossoró, mas foi uma iniciativa privada, né? Os empresários conseguiram fazer isso. E a de Natal, ela agora recebe as condições. E aí o seguinte, uma das questões que percebe que o prédio da Casa de Natal é um prédio antigo, um prédio tombado, né? E a questão é o seguinte, o que fazer também com aquela parte, né? Então havia essa discussão. Quanto à nossa casa, pode-se dizer assim, quanto à Casa do Estudante de Caicó, a nossa preocupação com ela era do ponto de vista da manutenção, né? Nós que queremos está acontecendo, né? isso, Que está acontecendo. exato. E assim, essa manutenção, essa pode-se dizer assim, esse trabalho tem sido um trabalho em conjunto. Ela não tem sido só um trabalho do ponto de vista só do Estado, ela não tem sido um trabalho só do município, não tem sido só um trabalho da iniciativa privada, não. Ela tem sido um trabalho feito em parceria que tem dado certo, né? Essa questão da parceria. E por iniciativa de vocês da Isso, casa. por iniciativa dos alunos da casa, né?